Muito boa tarde, pessoal que estava aguardando a nossa live sobre estados alterados de consciência. Esperando o pessoal entrar aqui um pouquinho para me dizer se está me ouvindo, se está funcionando bem o som. Coloquei um microfonezinho hoje para estancar um pouco o barulho, né, externo. E nós já vamos começar, já. Esperando o pessoal entrar. Vamos ver se o pessoal me ouve. Me diz aí se me ouvem, para daí eu ter noção aí se vocês estão me ouvindo, né? E aí a gente já começa com estados alterados de consciência. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que a mente tem capacidades, nós temos capacidades psíquicas, das quais a gente não tem noção. Dani, me diz se tu tá me ouvindo, faz um sinalzinho aí pra mim. Daí eu sei se tá me ouvindo. E aí você já deve ter escutado, né? Temos capacidades extrasensoriais, capacidades psíquicas, estados alterados de consciência, e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho, tá? Então vamos lá. Isso, tá me ouvindo? Então tá show de bola. Então, estados alterados de consciência. Presta atenção que você faz isso óbvio, coloquei óbvio quando eu fui anunciar essa live. Óbvio que inconscientemente, mas você pode fazer isso de forma consciente. Isso até porque 90% do nosso cérebro, da nossa capacidade, funciona de forma inconsciente. E se fosse consciente, muitas das coisas a gente já teria, né, capacidades, por isso que precisa desenvolver, porque é inconsciente. Se fosse consciente, você não faria coisas das quais você não sabe por que faz, você não falaria coisas das quais você não sabe por que falou, por que fez, sabe? Então, quanto mais consciência, que é o que eu prego aqui, falo muito, quanto mais consciência, mais cura, porque é consciência que cura, né? E esses estados, então, alterados de consciência funciona como? Eu tenho a capacidade de ir lá pro meu passado. E isso se chama retrocognição. Retrocognição, capacidade de eu ir ao passado. Quer ver rapidinho? Lembra de uma das piores cenas que mais te marcou lá na tua infância? Vai lá e pensa um pouquinho assim. O que você sentiu? Se precisar até fecha o olho um pouquinho para se concentrar. O que você sentiu nesse momento? Como você se sentiu? Quais pensamentos isso te gerava? E agora volta. O que isso pode estar impactando na sua vida hoje no presente? Por estar mal curado, mal elaborado, enfim, né? Então, retrocognição, a gente acabou de fazer esse exercício. A gente vai lá no passado e acessa como eu me senti, o que eu pensava, como eu agi em determinada situação e o quanto isso reverbera hoje na minha vida. Né? Então a gente tem essa capacidade de ir lá, pensa alguma coisa do passado, às vezes é uma saudade, né? A gente acaba trazendo pro corpo, chega o corpo a sentir, fica registrado no corpo, né? Traumas, tem muito isso, ficam registrados no corpo. Então, às vezes a gente acessa uma informação, o corpo treme, a gente tem vários mecanismos, né? Tem ataque de riso, tem gagueira, tem várias formas de nós manifestar esses traumas no corpo, né? Porque aquela situação nos causa desconforto por alguma experiência do passado. Então, fazer esse exercício de ir lá no passado. Me avisa se me ouve bem aí, por favor. Então, fazer esse exercício de ir lá no passado é a retrocognição. E essa é uma capacidade psíquica, mental. Não tem nada de místico, religioso, esotérico, né? É uma capacidade da nossa mente ir lá no passado, no que nos aconteceu. E se a gente fica muito preso nesse passado, o que a gente gera no nosso sistema atual de hoje? O que a gente gera no nosso sistema
hoje? Depressão. Então, depressão vem muito de você estar preso lá no passado, por várias e várias situações, como esse exercício que a gente acabou de fazer, por várias e várias situações, várias e várias vezes, você foi ficando um pouquinho preso, se perdendo um pouquinho do seu presente, não conseguindo elaborar o seu futuro e visualizar e construir esse futuro, causou o que no seu sistema? Depressão. Então, é um passado querendo ser ressignificado, né? Então, esse é um dos estados, tá? O outro estado alterado de consciência, tá? É nós voltarmos um pouquinho. Eu aqui, antes de começar a live, né, tava colocando o microfone, agora, pouco, já ainda era o meu presente, ainda está acontecendo aqui a live, mas um pouquinho antes de começar, já teve outras situações, ainda faz parte do meu presente, entende? Eu elaborei aqui, coloquei alguns tópicos aqui para eu falar para vocês e tal, e faz parte do meu presente. Esse presente não elaborado, não bem vivido, causando muita sobrecarga, eu me enchendo de um monte de coisa, o que vai fazer com o meu presente? Vai fazer com que o meu presente seja estresse. Então, eu ficar vibrando na sobrecarga, um monte de tarefa, coisas sem sentidos, né? Então, a vida, ela é bem cíclica e bem perfeita, assim. Nós temos os ciclos. E aí, quando a gente sobrecarrega um sistema, o passado da depressão, a gente sobrecarregando o presente, a gente vai viver estressado, né? É um excesso de presente. Então, uma pessoa estressada está com excesso de presente. Tem muita coisa para fazer, não faz nenhuma, né? E, enfim, e não consegue elaborar esse. Eu acabei de fazer todo o passo a passo aqui para fazer a live para vocês. Tenho um planejamento de estar um tempo aqui, né? Não marquei um tempo exato, mas também sei de um tempo que eu não posso demorar, que é depois das 7h30, que eu tenho compromisso. Entende? É um planejamento. Quando a gente não consegue elaborar bem isso, o meu passado, o meu presente, as coisas das quais eu quero construir no futuro, eu acabo fazendo o quê? Não vivendo de fato em estado de presença, né? E esse não viver em estado de presença vai me gerar o quê? Um presente estressado, então. Então, olha as nossas capacidades mentais. No final da live, tu vai me dizer, ou vai me botar aqui embaixo escrito, ou vai interagindo aqui comigo, me dizendo se você tem noção, tinha consciência de quantas capacidades nós temos mentais de desenvolver através dos pensamentos, dos sentimentos, de prestar atenção, de ganhar consciência. Por isso, consciência que cura. A outra capacidade mental é a capacidade da pré-cognição, a capacidade de perceber o futuro. Então, eu faço uma pré-cognição quando eu percebo o meu futuro. Então, muitas das vezes, quando a gente não consegue perceber um futuro diferente, um futuro positivo, um futuro melhor, não consegue construir, não tem essa sustentação, esse fortalecimento que precisa no presente para construir o futuro do qual você almeja, do qual você quer, tem feridas aí travando, tem bloqueios, com certeza, tá? E muitas das vezes também você não consegue visualizar que presente eu gostaria, e aí vai deixando, que futuro eu gostaria, e aí vai deixando o presente me levar. E aí, sem metas, sem objetivos, sem fortalecimento na construção dos sonhos, vida não leva para lugar nenhum, porque a vida por si só não nos leva. A gente precisa colocar intenção, ação, né? Então essa é uma outra capacidade que é a pré-cognição, que também, por vezes, eu indo muito lá no futuro, já falei, vou repetir, eu indo muito lá no passado, ou viver preso lá vai me gerar depressão. Eu viver sobrecarregado com um presente sobrecarregado vai me gerar estresse. 2. E eu viver com um futuro, querendo estar muito lá no futuro, vivendo lá no futuro, no que eu tenho para fazer depois, no amanhã. Isso vai me gerar medo, vai me gerar anseios e vai me gerar ansiedade. A longo prazo, crise de ansiedade também. Então, viver nesse futuro também
é uma capacidade que a gente pode ir lá visualizar. A gente tem essa capacidade lá no meu canal do YouTube. Tem um exercício de relaxamento que você vai conseguindo perceber, tomando consciência do seu corpo, da sua mente, entrando nesse estado de presença. E aí você consegue mentalizar esse presente, mas mais importante de tudo, viver, mentalizar esse futuro, aliás, mas principalmente centrar e concentrar aqui no presente, para construir de fato esse futuro. Mas se eu viver indo lá nesse futuro, vai me gerar o quê? Ansiedade. Ansiedade causa também a raiva, frustração, receio, por medo, né? Porque é o medo de construir o hoje, de viver o hoje, lá na ansiedade do futuro. Então, olha a importância de olhar para os nossos estados alterados de consciência. A gente faz isso durante um dia por muitas vezes inconscientemente, né? Como eu fiz aqui no exercício no início da live com vocês. Ir lá, pensando numa atitude que aconteceu, lá na infância, a gente foi lá um pouquinho no passado. Mas não é para ficar preso lá, volta aqui. Aí aqui, agora, a live, tá funcionando o microfone, você tá prestando atenção em mim, aí depois você faz o que você precisa fazer, entende? E aí amanhã você consegue projetar melhor o seu dia, sua semana que vem. Percebe que é um movimento que a gente faz natural. Só que ao longo do dia, quantas vezes aconteceu alguma coisa na sua vida, e acontece todos os dias, acontece um fato, e aí automaticamente você já lembra, isso já me aconteceu. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Quebrei um copo, né? Tô lavando a louça ali durante o meu dia, quebrei um copo. A princípio foi só quebrei um copo, entende? Mas se eu já tenho traumas de que é registrado na minha infância, ou mais profundo ainda, mas enfim, que não pode errar, tem que fazer tudo certinho, mas que coisa mesmo, a partir da quebra de um copo já tem muitos registros de que isso é um erro absurdo e tal, já começa o quê? Você quebrou o copo, já começa o seu auto-julgamento, entendeu? De que e aí vem palavras ou ações, manifestações de raiva, excessos de raiva, ataque de raiva. Cada um vai manifestar de uma forma o seu sentir, de acordo com seus bloqueios e com seus traumas e com as suas experiências. Então percebe que você quebrou um copo, logo você já quer fugir desse presente, porque já acessa informações lá do passado. Que aí começa a gerar um monte de dor. E aí, o que era para ser só quebrei um copo e arrumar a bagunça, vai me gerando um monte de desequilíbrio, um monte de bloqueio, porque eu tenho um monte de lembrança que vai me puxar para lá. Ok, limpei o copo com bloqueio, com briga, com auto-julgamento, com crítica comigo, com filho, com família, enfim, não importa. Porque é só o exemplo para você pensar e analisar como você funciona e altera em estados alterados várias vezes do dia. Aconteceu, limpou e tal. Você, às vezes, muitas vezes, limpando o copo ali, você já começa a projetar. Porque vai me atrasar no trabalho, porque daí isso aqui que quebrou, às vezes pegou algum caco de vidro, né, na mão. Porque agora isso aqui não para de sangrar, vai me arder no banho, vai me atrasar eu ir pro meu trabalho, porque depois a minha reunião, porque não sei o quê. Entende? Daí já começa a vir um monte de diálogo interno, que é estado alterado de consciência. Começa a vir um monte de desequilíbrio, porque lá no futuro, vai me atrasar lá no futuro. Então, em uma atitude de quebrar um copo, eu acessei meu passado, atrasou aqui, bagunçou o meu presente e eu acabei projetando um monte de coisa que já iria acontecer no futuro. Entende? Então, bem-vinda, Gabriela! Então, assim, eu já fico lá no futuro, entende? Lá no futuro de que, meu Deus, esse copo e tal, essa situação e tal. E assim, eu fico preso, por quê? Porque eu não consigo seguir o fluxo.
de que limpei aqui, quebrei o copo, ok, sabe? Limpei a bagunça do copo, a vida seguiu naturalmente, sem achar culpados, sem estragar meu dia por isso, entende? Que é um aprendizado e um processo e precisa sim conhecer a sua mente para saber quando ela te leva lá para o passado, para onde você não quer voltar e não deveria, porque não tem o que fazer no passado, a gente não tem o que alterar absolutamente nada no passado, só no hoje, no presente. E aí esse presente alterado muda o meu futuro e eu posso e consigo mudar o meu futuro, dependendo das atitudes que eu vou construir e moldar e mudar aqui no presente. Então, o que seria só a quebra de um copo, de viver aqui no presente, talvez sem estar fugindo, né? Às vezes lavando a louça, escutando uma música, lembrando de algum momento lá do passado ou de algo que tem que se fazer lá no futuro. Isso gera ansiedade. E aí o que faz? Às vezes não teria quebrado o copo se tivesse em estado de presença. Às vezes teria evitado todo o resto. É isso que eu quero que vocês entendam, que é a importância de viver no aqui e no agora. E esses estados alterados de consciência governam a nossa vida durante muito e muito tempo. Que nem essa percepção de futuro, que é a pré-cognição, a gente faz em sonho também, né? E aí se chama premonição, né? Quando eu acesso algo que vai acontecer. Também é uma capacidade psíquica. Hoje eu super entendo tudo isso. Ai, que bom. Entender tudo isso já nos traz uma compreensão muito grande. Um acalento no coração, né? E eu, como estudante, né, de pós de parapsicologia, não é uma capacidade psíquica, é uma capacidade psíquica que todos têm. E aí é considerado, né, foi por muito tempo considerado paranormalidade e tal, né, enfim. Mas aí eu posso acessar esses estados alterados de consciência lá do passado também no sonho, né? Tanto também a premonição no sonho também de algo que vai acontecer. Então, se eu não souber lidar com todos esses meus estados alterados de consciência, que a gente faz naturalmente, inconscientemente, por isso que eu digo, consciência que cura, o que vai me acontecer? Vai desequilibrar todo o meu sistema. Então, precisa ir silenciando, acalmando e se conhecendo. 2 remédios para evolução, para evoluir moralmente, intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente é consciência, ganho de consciência e autoconhecimento. É os 2. Né? Então, a gente precisa evoluir a consciência e também o autoconhecimento. Então, essas são as capacidades da gente ir lá no passado, a gente ir no futuro e a gente viver aqui no presente. E como a gente oscila e faz isso naturalmente um dia inteiro, por muitas e muitas vezes. E como então eu posso viver de forma mais equilibrada, mais harmônica, mais emocionalmente saudável, vivendo no aqui, no agora, no presente. Cada vez, olha que no início é exercício mesmo, é treino. Cada vez que a minha mente quiser tentar me puxar lá pro passado e lá pro futuro, eu preciso fazer o exercício de voltar e centrar pro aqui, pro presente. Como o exemplo que eu tava dando do copo. Quebrei o copo. Aí vai vir, às vezes, gatilhos, memórias de trauma, de dor. Vai vir comportamentos das quais já estão muitas vezes enraizados, que é ataque de raiva, ira, falar, né, palavras de baixo calão. Se já tá na sua estrutura de comportamento, vai vir, tá registrado, né? Você tá viciado nisso. Então, o que fazer, né? Quando ganhar a consciência de que, poxa, quebrei o copo. Vou querer acessar memórias de dor.
ou de traumas lá do passado, e aí precisa centrar. Eu só quebrei o copo. Eu só quebrei o copo, eu vou limpar o copo, eu vou me organizar para tocar meu dia, e isso não vai atrapalhar o meu futuro, porque se é meio-dia, de tarde já é meu futuro, né? Então, olha como a gente vai oscilar passado, presente e futuro, um dia inteiro, uma vida inteira. Não bem elaborado isso, olha a bagunça no sistema. E aí você consegue perceber porque tanta gente depressiva presa lá no passado, tanta gente ansiosa, com crise de ansiedade, lá no futuro, e não é bem produtivo e vive saudável no presente. Então, o foco, o presente, que já se chama presente, não à toa, porque é um presente mesmo, porque esse momento que eu tô vivendo aqui com vocês, ele não vai mais repetir. Eu faço outras lives, uma vez por semana, agora voltei na semana passada a fazer live com vocês, mas sobre esse tema, dessa forma, com essas pessoas online, desse jeito, é só hoje, agora, nesse momento. Então, é um clichê enorme. Ai, viver no presente, né? O presente, que é um presente, eu só tenho aqui o agora. Quantas vezes você já ouviu isso? E talvez você não se deu conta disso. Por isso que todo dia eu trago despertar do dia, despertar. Porque quando a gente desperta para essa capacidade que a gente tem de alterar o nosso estado de consciência e ela vai nos curar e vai nos guiar, porque se eu tenho consciência, eu já não ajo no automático quando eu quebrei o copo. E aí eu tenho consciência que eu posso dominar e controlar o que eu vou fazer. Né? Muitas vezes o que eu sinto eu não consigo controlar. Mas o que eu vou fazer com aquilo que me gerou e que eu senti, que aconteceu de quebrar o copo, eu consigo. Se eu estiver em estado de presença, se eu estiver consciente do que está acontecendo. E aí quando eu digo consciência que cura, é sobre isso. Porque quantas e quantas vezes você não percebeu que estava fazendo algo aqui e a mente puxou e foi lá pro passado e foi lá pro futuro e você foi junto. Porque o problema não é vir o estado alterado de consciência, o problema é a gente ir junto, né? O problema é nós ir junto com o que esse estado gera em nós. Porque como o exercício que eu fiz no início aqui, acessar alguma coisa da infância, isso, se você notar, você faz, por isso que eu disse, de forma inconsciente o tempo todo. A internet te gera isso. Qualquer coisa da qual você vai fazer. Vocês já viram, né, na época de Dia dos Pais, Dia das Mães, vem aquelas propagandas muito bonitas do Boticário, Não tô lembrada agora um outro lugar que faz propaganda bonita para causar emoção, para causar sentimento. Por quê? Porque fica no seu inconsciente que aquela empresa se preocupa, vai ser legal e vai ser mais carinhoso realmente você comprar naquela empresa para dar para sua mãe, pro seu pai, sabe? E aí já traz memórias, às vezes mostra as crianças felizes junto com seus pais e tal. Sabe? Então, exatamente tudo que a gente ouve, que a gente vê, é para causar esse estado alterado de consciência. E eu vou um pouquinho ao contrário dessa manada aqui para vocês, é trazer consciência, para não agir no inconsciente. Então você não vai ver eu despertando emoções e sentimentos em você para agir no impulso, para agir em compulsão. Não, é o contrário. Agir por cura, agir por consciência, agir por amor, né? Que esse é o caminho, né, de evoluir. Só tem esse. Oi, Ju, muito bem-vinda. Oi, Jean. Oi, Éder. Vamos lá. Qual mais? O que eu ia falar aqui para vocês? Como eu mudo, então, algo? Vivendo no presente. Eu só posso mudar no aqui e no agora. Não tenho como mudar nada, absolutamente nada,
do que me aconteceu lá atrás. No dia de ontem, ele já passou. Se eu briguei com meu marido, se eu falei uma palavra que não foi tão legal pra minha filha, se eu mandei uma mensagem não muito carinhosa pra minha mãe, se eu fui fria e indiferente com um amigo, se eu soltei as patas num colega de trabalho, não tem absolutamente nada que eu possa fazer. Ontem, no que passou, mas agora eu consigo. E aí, esse ficar preso que eu falei desde o início lá, quem tá pegando agora, depois eu vou deixar gravado, vocês olham tudo lá pra pegar. Esse excesso de passado, de viver preso no passado, ou com excesso de passado mal elaborado, o que vai acontecer? Vai me gerar sentimentos a longo prazo de depressão. Então não é, hoje aconteceu alguma coisa, daí passou e capaz que isso vai me gerar depressão e tal. Mas hoje acontece isso. Na infância, vamos voltar lá no começo, né? Na infância aconteceu alguma coisa que não elaborei muito bem e tal, mas capaz, isso não é nada, né? Ai, tô vivo, tal, né? Ai, enfim, nem vou dar muitos exemplos, gente, porque a gente ouve cada situação, assim, sabe? De forma retraída de dor, sabe? Então, pelo menos eu tô vivo, pelo menos, assim a gente abafa as dores, entende? Aí tá, me aconteceu um monte de coisa que eu abafei, eu não elaborei bem e tal. Aí hoje, aqui no meu presente, acontecem algumas coisas, daí eu me arrependo, eu não volto atrás. Eu quero mostrar que eu amo alguém, eu quero demonstrar diferente, agir diferente, eu também não consigo, e daí eu fico agindo assim mesmo, né? Eu bloqueio, eu não falo mais, eu viro a cara, e vida que segue e tal. Porque eu não sei fazer diferente, também muitas vezes não quero aprender, na maioria das vezes é a gente se negando, resistindo a aprender, a fazer diferente. E aí o que acontece? Um belo dia, a depressão bate na porta. Mas bateu na minha porta e eu esbarrei, foi sem querer? Não, não foi. Foi somatizando um monte de coisa das quais você não olhou, você não viu, você não deu bola, você agiu no inconsciente. Inconsciente eu chamo, a gente joga pra debaixo do tapete, né? Então quando eu digo consciência que cura e digo autoconhecimento transforma e liberta, é por quê? É porque é o momento que você vai fazer essa varredura e todos nós vamos ser convidados um dia a fazer essa varredura. Seja em algum momento ou outro, porque a vida vai nos cobrar. Em algum momento você vai perceber que a vida foi até aqui, ela não vai mais, porque trava. Então, é aquele momento de que a vida tá me convidando pra... Vamos tirar a sujeirinha debaixo do tapete, que você foi jogando uma vida inteira. E aí vamos tirar pra olhar que sujeirinha é essa, vamos varrer, vamos limpar, vamos fazer a faxina e olhar o que dói, o que não dói, o que foi mal elaborado, o que não foi, que tá te impedindo hoje de viver esse presente. Então, quantas vezes as pessoas também oscilam na depressão e na ansiedade, que é totalmente a fuga do presente. Por quê? Porque o viver no presente aqui é muito, muito doloroso, é muito sofrimento para essa pessoa. Porque o passado dela tá cheio de dor mal elaborado e o presente dela tá cheio de o futuro dela tá cheio de ansiedade. Então ela fica alterando. Eu vou lá pro passado um pouquinho, eu vou lá pro futuro um pouquinho, mas eu não vivo aqui e o aqui e agora. Por quê? Porque me causa dor, porque me causa angústia, porque me causa medo. Então eu fico alterando. Vou lá no passado, provo um pouquinho daquela dor que eu já conheço, porque tem isso também. Nós temos o nosso sistema, né? Nós somos um sistema. Corpo, mente e alma. Coração, espírito. Então, físico. O que acontece? Eu altero esse estado para não viver no estado de presença do aqui, do agora. Isso vai desregulando todo o meu sistema e meu sistema fica viciado em passado, viciado em futuro. E aí esse eu oscilo, lá ou cá, menos aqui. E se eu estou lá, passado e futuro, tá? Se eu estou aqui ou estou lá, eu não estou aqui de verdade. Porque eu tô aqui, eu tô aqui.
E você pode estar passando por isso neste exato momento. Ai, quanto tempo será que vai demorar essa live? O que mais que vai ser o próximo tema? A minha cozinha que eu tenho que limpar, o filho que vai chegar, o compromisso que eu tenho depois. Percebe, pelo amor de Deus, consciência que cura, gente. Ou, o meu passado, eu tô lembrando disso, daquilo, daquele outro. Entende? Consciência, viver no presente. Eu só posso mudar o aqui e o agora. Mas eu posso mudar o aqui e o agora e ressignificar algo que me aconteceu lá atrás. Como eu dei o exemplo de... Falei algo que não foi tão bom pra minha filha ontem, briguei com o marido ontem, dei vários exemplos, né? Do colega de trabalho que eu ofendi, eu fui indiferente e tal. Passou. Mas o que eu posso fazer agora diferente? Tomei consciência disso agora eu refaço isso. E aí eu converso com a pessoa. Eu me expresso, eu demonstro. Olha só, isso aconteceu e me perdoa, me desculpe. Aí você usa as palavras que você achar que é melhor. Eu tava pensando bem e isso aconteceu assim assado, eu poderia ter feito diferente, já que eu não fiz, eu quero te pedir desculpa, como a gente pode mudar isso? E ponto! Você vai ver que fazendo isso todos os dias e todas as vezes vai tirando peso, a sobrecarga do passado que você não fez diferente e parece que fica condenado a não poder construir o seu futuro porque você só sabe fazer da mesma forma e acaba só indo lá no passado porque fica viciado e não sabe reformular e refazer esse presente e isso empaca mesmo, estaciona de você construir o seu futuro, né? Então, fazendo isso sempre que ganhou consciência, porque a gente vive 90% em média no inconsciente. Se fosse consciente, já tinha curado. Então, por que consciência que cura? Todos os dias tomar consciência do seu corpo, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações, porque é isso que gera toda a sua vida. E isso que faz você ter um passado bem elaborado, ressignificado, um presente bem estruturado, que vai sustentar o seu futuro. Porque se você não tiver o passado bem elaborado, o presente bem estruturado, o seu futuro vai ter que ficar à deriva, né? Ou não tem como a gente saber como vai ser o futuro, mas bem provável tá faltando você do seu passado, ressignificar no caso, você colocar presença nesse presente para você conseguir sustentar e bancar o seu futuro. Senão não sustenta, senão não mantém, porque a base, que é, digamos, o passado, né? Nesse exemplo aqui, a base tá mal estruturada. Daí é passado, presente, futuro. E um vai sendo consequência do outro. E os três, como eu já falei desde o início para vocês, acontecem simultaneamente na nossa mente. Então, eu sempre digo, vai fugir para onde se tudo tá acontecendo dentro de você? Né? Então, aquele sentimento de fugir muitas vezes, de sumir, de bloquear, como eu dei ali o exemplo, de não falar mais, tal. Se a gente analisar, né, é uma atitude infantilizada. Não vou mais olhar para isso. Quem faz é criança birrenta, né? Não quero olhar. Mas aí você faz de forma inconsciente porque acessa dores e você não quer acessar essas dores, você quer fugir, né? E mais uma vez, fugir para onde isso tudo está acontecendo dentro. Então, viver no presente é onde eu realmente mudo as coisas. Mudando as coisas, eu vou mudando. Aconteceu algo ontem que eu não gostei, dei os exemplos aí pra vocês. Coisas que me chatearam. Hoje eu tomei consciência disso. Então, poxa, vou voltar ali e arrumar. Organizei, arrumei. Isso me gerou um novo sentir. Eu me senti muito melhor em fazer isso. É muito melhor do que abafar, jogar pra dia debaixo do tapete, não olhar depois, olhar um dia, prometer que vai olhar e nunca olhar, entende? Então, eu já dei informações pro meu sistema de que, opa, eu tô agindo diferente, eu posso agir diferente.
Legal. Aí meu próprio sistema vai me abastecendo acreditando em mim. Porque se eu não acreditar, quem vai? Se eu não me amar, quem vai? Se eu não fazer diferente por mim, quem vai? É um trabalho interno. E aí com isso vai se moldando um novo futuro. Então viver no presente é um presente literalmente. É onde eu realmente mudo as coisas e a meditação é uma ferramenta para isso. Como eu já disse nos meus stories, não sei se você acompanha ou não. Ontem, essa semana, eu tô falando bastante de meditação. É o tema dessa semana, né? A live sempre é o tema da semana. E segunda eu vou iniciar um workshop, um grupo de pessoas que querem iniciar em aprender a meditar. Talvez você já tentou conseguir sozinho e nunca conseguiu. Talvez você já tentou fazer meditação guiada e achou chato, gostou, enfim. Mas você pode aprender isso sem estímulos externos. Né? Sem estímulos externos é o quê? Sem chás que induzem. Hoje tem vários tipos de estímulos, né? A bebida altera a consciência, a droga altera a consciência, medicamento altera a consciência. Quero deixar claro que eu não sou contra remédios, tá? Não é ser contra, é que usar para abafar um sintoma ou para não sentir algo não ameniza a raiz do problema, né? Só abafa. Então é nesse sentido. Então, o estado alterado de consciência, a gente já oscila naturalmente, como eu tô falando desde o início da live para vocês. Porém, entretanto, todavia, se faz também com essas substâncias também se altera a consciência. E aí é onde... Vamos pensar nesse exemplo da bebida, por exemplo. Oi, Nu. Vamos pensar pelo exemplo da bebida. A bebida faz o quê? Ela relaxa. Relaxou, sintonizou com relaxamento. Tem gente viciada em bebida só para relaxar, para ter o sentido de sentir relaxamento, soltar o corpo, relaxar. Só consegue fazer isso com bebida. E aí tem gente que só consegue fazer com a influência da droga. Entende? Com o medicamento, que também vicia às vezes. Vou tomar um remédio para dormir. Sabe? Então, assim, a gente pode ter a consciência de que esses estados alterados de consciência a gente consegue fazer sem influência nenhuma. A meditação te traz pro seu centro, você fortalece e cria a segurança de viver no seu centro, no presente. E aí eu já disse, não é sentar e ficar à deriva. Vou sentar ou sentado ou deitado e vou ficar à deriva. Não, não é. É onde você medita as ações. Meditação, medita as ações que eu preciso tomar para meditar, me editar, me falar, me contar, igual a me conhecer. Você faz reunião com você mesmo? Você senta com você mesmo? Você conversa com você mesmo? Você ouve você mesmo? Ou você vive no piloto automático e vamos deixar a vida levar? E aí, o corpo fala. Então, depressão, ansiedade são só 2 exemplos que eu falei todo o início da live. Mas são só 2 dos exemplos. Às vezes aparece em forma de alergia, gripe, quantas e outras, enxaqueca, quantas e outras dores que o corpo manifesta em forma de expelir aquela informação, aquela energia que precisa sair do acúmulo, senão seu corpo não aguentaria. Então eu digo, a doença é o caminho da cura. Então doeu exatamente para você olhar o que você precisa curar no emocional. Então viver no estado de presença é um super aprendizado que começa e é bem treinado com práticas de meditação. E o workshop vai ser toda a primeira segunda-feira do mês,
das 7 da manhã às 8 da manhã online, ou das 19h30 às 20h30 presencial no Centro de São Leopoldo, onde eu vou estar facilitando vocês a fazer esse mergulho interno com técnica, com consciência, e aí vocês vão conseguindo indo formando esse campo, esse lugar seguro. Porque pensa numa pessoa em estado alterado de consciência com uma crise de ansiedade. Você fala para ela, calma, respira consciente, presta atenção na respiração e tal. Se você fazer junto com ela, tiver mais alguma técnica, conhecer alguma coisa da vida dela para poder trazer ela para o centro do eu dela de novo, da consciência do presente, ok. Mas, se não, às vezes até piora. Por quê? Porque tu pensa, a pessoa tá numa super crise, ela tá lá na pré-cognição dela, lá da percepção dela, lá do futuro. Algo startou aquilo e ela tá lá no futuro. Ela não quer vir no agora. Ou o agora não é bom pra ela viver, não é o presente que ela gostaria e tal. Sabe? Então, por isso, precisa de técnica. Porque não é só respirar e pensar e tal. Não é sobre isso. É sobre meditar bem profundamente. Meditar. Me falar, me contar, meditar as ações que eu preciso ter para ter os resultados dos quais eu gostaria. Porque se eu já tivesse consciência para isso, eu já estava vivendo a vida que eu gostaria, entende? Então precisa ir limpando esse passado e centrando bem nesse presente para então construir esse futuro de forma harmônica, de forma saudável, de forma equilibrada. Não existe a gente falar em um equilíbrio que traz dor, que machuca, que fere, que traz sofrimento, entende? Quando a gente fala em cura, em autoconhecimento, em consciência que cura, eu falo isso pra vocês de forma de que a consciência que cura, por quê? Porque nós somos filhos de um Criador que nos criou, somos criaturas de um Criador. E aí eu costumo dizer, né? Se o Criador faz tudo certo e tudo perfeito, um ser supremo, e aí você usa a fé que você tiver, pensa o que você quiser pensar, porque cada um tem a sua. Não é nesse nível aqui induzir ninguém a ter um tipo de fé, só para você pensar que se você crê também num ser supremo que criou as criaturas dele. E aí criou e acertou em tudo. E iria errar justo com você? Então não tem nada errado. A gente só precisa compreender quem nós somos, a nossa programação, o que nós viemos fazer aqui, nosso projeto de vida, construir esse projeto de vida, encontrar esse propósito para manifestar de fato o que a gente precisa e que é para nossa vida. Então, a longo prazo, a meditação vai te ajudar nisso. As práticas vão ser toda segunda-feira, primeira segunda-feira do mês, então, online, das 7 às 8 da manhã, via Meet, ou presencial, das 19h30 às 20h30, e vai ser um super prazer te guiar nessa jornada de mergulho interno, com consciência. O que mais? Deixa eu tomar uma aguinha. É R$70 a inscrição para participar. Pode participar todo mês, vai ser uma vez por mês, né? Pode participar todo mês. Ou pode participar agora na primeira para ver como é que é. E se não quiser mais também, tranquilo. Perguntem, questionem, falem aí, pessoal. Ai, tô com sede, falei um monte, né? Que mais? Enquanto vocês ficam tímidos aí, não querendo falar, eu vou falando aqui o que mais que eu tenho pra falar. Atração. Já ouviram falar? Eu vou atrair pra minha vida. Isso aconteceu por... ainda tô com sede. Por atração, a gente atrai e tal. Já ouviram falar esses termos? Você não atrai nada. Você acessa.
você acessa. Então, quantas coisas desde o início da live eu falei aqui e trouxe de consciência para você que você, poxa, isso parece que eu já sabia, isso eu lembrei de alguma coisa, isso me auxiliou em outra coisa, porque você acessou uma informação. Então você não atrai, você acessa novos estados alterados de consciência. Isso é autoconhecimento profundo, ter consciência desses estados alterados que você faz e como isso reverbera e dita toda a sua vida, né? E aí você então acessa novos estados alterados de consciência, certo? Estado flow. Ontem eu recebi esse direct, vocês viram lá no... Eu botei nos stories, que pergunta é essa, Brasil? Porque eu fiquei assim, chocada que alguém está nesse nível, sabe? Já ouviu falar, pesquisou sobre estado flow. Estado flow, também conhecido como estado de graça, estado contemplativo, estado meditativo, estado de presença plena. Aí é quando eu atingi tantos estados alterados de consciência, treinei tanto ali estado meditativo, meditação, que eu já consigo fazer essa meditação de olhos abertos e eu estou no flow. Né? Eu consigo voltar até de olho aberto para o meu estado de presença plena, para o estado flow. Eu atingi um estado de graça, contemplativo, meditativo ou de presença plena. Esse é o estado flow, né? Tem outros nomes aí, mas é esse o estado. E aí é quando eu consigo rapidinho voltar pro meu centro, no meu eu, sem mais me perder nesse estado alterado aí de excesso de passado e excesso de futuro. Então, não que eu não faça, né? Eu digo eu dando um exemplo para você. Então, não que a pessoa não faz, mas ela vive na maioria do tempo e vibra na maioria do tempo na frequência do estado de graça contemplativo, no estado flow, né? Então, e quando ela acessa lá o passado, lá o futuro, logo ela consegue voltar. Não fica por tanto tempo, né? Lá não chega a desequilibrar todo o sistema, não chega a vir crises, né? De ansiedade, de depressão, de identidade, de personalidade, enfim, né? De mudança de humor drástica, assim, né? Então, quando a pessoa muda ou altera, ela já tem consciência, ela já volta logo pro estado. Porque ela acessou com treinamento, com bastante prática, o estado flow. Legal, né? Pesquisem pra vocês verem, bem legal. Estado flow ou graça, ou tem outros nomes, né? Eu sempre digo, cada um dá um nome pra coisa, então é isto. Conexão também com o Espírito Santo, conexão com o Espírito, com o divino que habita em nós, que é como eu gosto de chamar, com o seu Deus interior, né? Cada um dá um nome também. Então, essa conexão com o seu anjo da guarda, com o seu mentor, tem vários tipos de nome, né? Mas a meditação em si, ela não vai ter cunho religioso, tá? Vou ensinar vocês a perceber, viver nesse estado de presença, no que eu posso realmente mudar, que é o aqui e o agora, e não ficar vagando e derivando lá no passado e lá no presente. É isso que vai ser o workshop. Presença plena no presente, mas sem cunho religioso e sem misticismo. Então falei aqui agora de mentor, de guia, de anjo, né, de Espírito Santo, cada um dá um nome, como eu falei para vocês, mas é para você perceber que esse estado flow de graça, contemplativo, presença plena, tem também tudo a ver com isso, mas você pode fazer daqui a pouco de forma que, não acredito, ou não é o que eu busco no momento, entende? Não precisa, oi, lindona, não precisa necessariamente fazer com uma crença religiosa ou espiritual. É uma capacidade psíquica mental, né? E aí, óbvio, com o seu espírito, com a sua mente em paz, com o seu corpo acreditando e querendo viver isso, contemplar esse momento de presença, o quanto
óbvio que o seu espírito vai ser abastecido por isso, independente se você acredita ou não, né? Independente se você é um espírito acreditando ou não, né? Nós somos, cada um de nós aqui. E é isso que é o estado, então, flow, de graça, e esses outros tantos nomes que cada um dá um nome pra coisa que é a mesma coisa. E aí eu queria encerrar essa live de hoje, que já tá bem compridinha, falei um monte, né? Encerrar aqui falando pra vocês uma frase que eu adoro do Einstein. Você não pode resolver um problema no mesmo nível de consciência que ele foi criado. E aí eu ouso trocar a frase. Vou falá-la de novo, trocando agora com o que eu acho que combina mais. Você não consegue resolver um problema no mesmo nível de consciência que ele foi criado. Poder você pode, mas você não consegue. Por quê? Porque você precisa sair. Postei hoje essa frase, tá? Lá no meu feed. Você tem que sair da ilha, e eu botei isso na legenda. Você tem que sair da ilha para ver a ilha. E o estado de meditação, a meditação, com bastante prática, ela faz isso. Você percebe seus pensamentos, suas atitudes, suas emoções, seu sentir, sem ir com eles. Porque, como eu disse desde o início da live, você faz isso de forma natural, inconscientemente, um dia inteirinho, de ir lá para o passado, lá para o presente, viver aqui o presente, lá para o futuro, de forma simultânea. Só que o que acontece? Que você não tendo consciência disso, você vai. Vem um pensamento e você vai com o pensamento. E lá você fica. E aí você vai lá para uma ideia, para uma viagem do futuro. Eu queria fazer isso, e aí você viaja lá e tal. E aí você demora para voltar e tal. Né? Isso é se perder, não ter intenção na pré-cognição e na retrocognição que você está fazendo, que são capacidades psíquicas e mentais, né? Então, eu adorei essa frase do Einstein, já tinha ouvido ela, mas não tinha nunca salvado e colocado no feed. Então, você não pode resolver um problema no mesmo nível de consciência que ele foi criado. Então, por que eu digo sempre consciência que cura? Porque você precisa alterar esse nível de consciência. Sair da sua ilha, que é aqui, você viciado no seu sistema, viciado em fazer esses estados alterados simultaneamente de consciência, e começar a centrar a sua consciência num lugar só, no presente. Então, por mais que você não venha pro workshop comigo, aqui eu te dei um aulão de como você pode fazer isso. Se você pegou aí todas essas chaves e essas várias chaves, você já vai conseguindo implementar isso na sua vida de forma consciente. Consciente é com intenção. Eu faço porque eu sei do que eu tô fazendo. Eu faço porque eu quero fazer. Eu faço porque eu sustento isso. Eu faço porque eu sei o que eu tô criando com isso. Entende? Isso é consciência. Então, se, como Einstein ali disse, não vou repetir, mas já falei várias vezes a frase. Você não pode, na verdade, né? Me atrevi a mudar. Você não consegue poder, você pode. Por quê? Porque você criou aquele problema para sua vida de uma forma, de uma estrutura. E aí, seja o problema ele qual for que você está passando hoje na sua vida. Você estruturou, criou esse problema com um nível de consciência. Para você alterar esse problema com a mesma consciência que você tem, você vai ter o mesmo resultado. Então você precisa mudar o estado de consciência do qual você criou esse problema. Se foi por trauma do passado, se foi por excesso e medo do futuro, se foi por raiva, se for... Entende? Não importa o porquê. Importa o como você vai alterar. A situação não é tão importante quanto a interpretação da qual eu faço sobre a situação. Então, independente do problema que você está passando hoje, você criou esse problema, tem esse problema hoje e precisa de um novo estado de consciência para alterar esse problema, para ele não vir a se repetir, senão entra os ciclos repetitivos na nossa vida. Eles se repete por muitas vezes,
Na semana passada eu falei pra vocês aqui da live dos relacionamentos, no ciclo do desamor, por exemplo. Hoje a gente tá falando em estados alterados, o que gera, como é que a gente faz isso de forma consciente ou não. Entende? Não importa tanto qual é o problema. Importa a situação, a interpretação da qual eu faço sobre o problema que eu tenho. E se eu ainda não conseguir resolver, é porque eu preciso de um novo estado de consciência. E eu posso, desde o início falei pra vocês na live, alterar esse estado de consciência com intenção. E a melhor forma é viver no presente, no aqui e no agora. Sem ficar vagando, sem ficar derivando. Sabe? Lá no que passou, que lá eu não posso mudar nada. Lá no que vai vir, lá também eu não posso fazer nada. E é isto. Espero que vocês tenham gostado da live. Vem comigo, dia 1º, agora, toda primeira segunda-feira do mês. Então, olha só que oportunidade legal para você começar a aprender a meditar. Que não é sentar e ficar à deriva, né? Com os dedinhos. Não importa tanto também a posição. Importa a intenção. E não é ficar sentada. Que legal que tu gostou, Gabriela. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda aqui, tá? Não é ficar sentada, então, vagando. É você colocar consciência no que você pensa, no que você sente. E isso vai refletir no como você age. Melhorando concentração, resolução de problemas, né? E toda a vida. E quanto mais esses níveis de consciência se elevam, mais eu chego perto do objetivo, que é o quê? O estado flow, que é o estado de graça, o estado de presença, né? E aí é treino, é presença, colocar a intenção no aqui e no agora. No aqui e no agora eu posso mudar o que eu quiser mudar, de acordo com o meu projeto de vida. Né? Que também seria muita prepotência eu dizer pra você que pode mudar tudo, porque não pode. A gente tem uma programação, né? Enquanto a gente não cumpre, Mel, quanto tempo, que saudade! E quanto a gente não cumpre esse projeto de vida, construindo, encontrando, buscando o nosso propósito, mais a gente entra em dor, em sofrimento. E menos a gente quer viver no presente, no aqui, no agora. E aí a gente acaba fazendo em forma de fuga essa retrocognição que é ir lá pro passado ou essa pré-cognição que é ir lá pro futuro, sabe? Por quê? Porque o presente não tá de acordo com a realidade que eu gostaria. É mais ou menos isso, assim, que é a fuga do ficar fugindo lá pra trás, lá pra frente. Porque aqui no presente fica ruim, doído, sofrido, doloroso. Enxergar a realidade e tal. Olha como a consciência cura. Linda é você, obrigada. E é isso, espero que vocês tenham gostado da live. Me chama no link da bio, vai direto no meu WhatsApp, fala direto comigo, ou no direct aqui, que às vezes eu demoro um pouquinho mais para responder, mas é direto comigo as inscrições. Tem limite de vagas, são 10 vagas presenciais e 10 vagas, quero ler outro comentário, Mel, mas calma, não posso perder o raciocínio. 10 vagas no presencial e 20 vagas no online, via Meet, tá? Vai ser todo mês, dia 1ª segunda-feira do mês, tá? A gente entra ali e vai formando um campo bem legal, se você tiver todas as segundas, todos os meses, melhor, né? Se quiser vir um só para provar, inicia segunda agora, dia 1º. Adorando o teu trabalho, continua com ele, porque faz muita diferença. Obrigada. Obrigadão. Certo, pessoal? Obrigado pela presença, obrigado por tudo aqui. E me chamem e vamos viver no estado de... Te concentra na live. Ai, vamos viver no estado de presença, que é consciência que cura. No presente, a gente vive na consciência. Até logo!